Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo a crise de Davi. Mas antes eu gostaria de pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Agora vamos ver o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, só o versículo 6 e o versículo 7 diz assim: Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Veja bem, Samuel, ele foi na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel. Mas quando chegou lá, Jessé apresentou os seus filhos. Ao todo 7 filhos foram apresentados ao profeta Samuel, para que ele ungisse como rei de Israel. Mas nenhum dos filhos de Jessé foram aceitos por quem? Por Deus. Aliás, o que Deus tinha escolhido era o Davi, que não estava lá para Samuel ungir. Mas por que Davi não estava lá? Porque Davi, ele era muito jovem, ele era o que cuidava das ovelhas, de Jessé. E Davi, o pai de Davi, não tinha Davi como, não acreditava em Davi com um potencial para ele ser o rei de Israel, por isso que ele não estava lá. E é interessante que não só o pai de Davi, mas também os seus irmãos também não achavam que Davi tinha o perfil para ser o rei de Israel. Por isso que ele não estava lá. Mas em se tratando de crise, é interessante pensar que Davi passou por vários questionamentos do que ele poderia ser. Não só o seu pai, não só a sua mãe, não só os seus irmãos não acreditavam em Davi com um potencial de ser um rei, com um potencial de ser um guerreiro. Naquela época houve uma guerra entre os filisteus, onde também 3 irmãos de Davi eram soldados do exército de Israel. E um determinado dia, Jessé mandou Davi levar comida para os seus irmãos. E quando chegou lá, Davi viu Golias, desafiando o povo de Israel, o exército de Israel, e Davi resolveu ir lutar contra o Golias, E teve um dos irmãos dele que não gostou por Davi ter ido para lá, e principalmente por Davi ter desafiado também Golias, porque eles não acreditavam em Davi como um guerreiro. E interessante também que quando Golias foi desafiado pelo Davi, Golias, ele teve Davi como o quê? Como uma piada. Ele também não acreditava na força e nem no poder que Davi tinha. E Davi também, ele era muito jovem, ele era frágil, ele era pequeno. Ele só tinha uma coisa nele, que era forte, que sobressaía demais.
Davi, ele tinha confiança em Deus, ele tinha fé no Deus que ele servia, e era isso, e foi isso que fez diferença na vida de Davi. O rei Saul ainda era rei, né, na época, quando soube que Davi iria lutar com Golias, que tinha desafiado Golias para lutar. O rei Saul mandou chamar Davi para conhecê-lo, que ele não conhecia ainda. Quando viu também Davi, ele jamais imaginou que Davi pudesse vencer essa luta contra Golias. Pediu para Saul, pediu para Davi colocar sua armadura para poder lutar. Mas o interessante é que a gente precisa pensar em toda essa sequência, né, de pensamentos que as pessoas tinham de Davi, né, o seu pai, os seus irmãos, o rei Saul, né, Golias. Essa sequência de pensamentos que eles tinham, né, de Davi, não fizeram com que Davi desistisse do seu propósito de ser quem ele foi, né, de ser quem ele era. E a gente trazendo isso para a nossa vida, é interessante a gente pensar que muitas vezes também as pessoas olham para a gente, né, para nós, e tiram conclusões precipitadas de quem nós somos, do que nós podemos fazer, do que nós podemos ser. Muitas vezes as pessoas olham para a gente o que você é como pessoa, como visual, né? Quando Samuel foi escolher, né, o rei, ele pensou que o mais alto, o mais bonito que seria rei, né? Que poderia ser rei, mas Deus, ele rejeitou todos os 7 filhos de Jessé e ficou com quem? Ficou com Davi, o menorzinho de todos, o mais jovenzinho, o mais fraquinho, e foi o que Deus escolheu. E Deus disse o quê? Que as pessoas olham para a aparência, mas Deus, ele olhava para o que tinha no coração. E o que tinha no coração de Davi era uma fé tremenda em Deus, né? Era uma fé inabalável de que Deus tudo podia. E é isso que a gente precisa refletir, é sobre nós, né? Sobre nós mesmos. Quantas e quantas vezes, às vezes as pessoas tiram conclusões precipitadas de nós, de quem nós poderemos ser, de quem nós poderemos se tornar, né? Porque olha e vê se assim, a aparência engana. E aí, pensando nesse contexto, eu gostaria que você estivesse pensando, né? Quais são as suas limitações, né, que tem afligido a sua alma, né? O que tem feito você entrar em crise e tem te paralisado, né? Às vezes pode ser as dificuldades que você sente de ser e de fazer algum tipo de coisa. Às vezes pode ser as opiniões das pessoas, né? Às vezes as pessoas dão opiniões ao contrário do que você precisaria ouvir e que te deixa paralisado, que te deixa com medo, que te deixa em crise. Então são essas coisas que a gente precisa olhar, né? Refletir, pensar e procurar as respostas em nós mesmos. Como é que a gente pode vencer, como é que a gente pode seguir em frente, enfrentar os obstáculos, enfrentar as opiniões, os pensamentos que às vezes as pessoas têm de nós mesmos, e como é que a gente pode enfrentar e pode vencer. E pensando nisso, né, eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês refletirem um pouco essa semana.
A frase diz assim: Deus é o nosso limite para superar as nossas crises e através dele somos capazes de vencer nossas limitações através da nossa fé. E através da nossa fé, não em nós mesmos, mas no poder de Deus agindo em nós. Então, que essa frase foi eu que escrevi, tá, gente? Então, que a gente possa pensar que é através de Deus, né, que a gente pode enfrentar as nossas limitações, os nossos medos, as nossas lutas. E quando a gente coloca a nossa fé em Deus e espera Ele agir em nossas vidas, nós somos capazes sim de superar todos os nossos medos e as nossas crises e enfrentar e vencer, assim como Davi fez. Davi, quando ele lutou com Golias, Davi ele disse que ele ia lutar em nome de Deus, né? Ele foi confiando em quem? Não na força dele, mas na força de Deus. E Davi, ele venceu Golias com a sua funda, com somente uma pedra. Davi acertou Golias e o matou. Pela força dele? Não, mas pela força de Deus. Que a gente possa refletir essa semana, que a gente possa buscar em Deus essa nossa força para enfrentarmos os nossos dilemas, as nossas lutas, os nossos problemas, e que a gente tenha também a coragem não de ficar paralisada esperando que as coisas aconteçam de repente, como se acontecesse um milagre. Não, a gente precisa sim se levantar, a gente precisa buscar, a gente precisa pensar numa maneira como resolver, como fazer. A gente precisa ter estratégias, e se a gente não tem, a gente precisa buscar, procurar alguém que nos ajude. Então, que você pense, reflita essa semana sobre os seus dilemas, as suas crises, e que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém?